Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fabiana. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde do dia 12 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazner de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos na pauta desta tarde pedidos de sustentação oral, mas os patronos ainda não estão na sala de espera, aguardando. Inclusive, a nossa sessão de julgamento ela está começando 1 hora mais cedo e vai terminar 1 hora mais cedo. Era para ela começar às 14, está começando às 13 horas. Acredito até que os patronos estejam contando com o horário das 14 horas. Então, tudo bem, nós vamos dar início à nossa sessão de julgamento e, na medida que os patronos comparecerem às salas de espera, a gente faz o julgamento desses itens da pauta com sustentação oral, até porque os processos com sustentação oral têm prioridade na pauta, né? A gente julga eles primeiro. Mas como os patronos não estão na sala ainda, vamos fazer julgamento de outros processos e vamos fazer o julgamento agora, colegas, antes de adentrar propriamente na pauta da tarde, vamos fazer a finalização do julgamento de itens da pauta que serão com vista de mesa nessa reunião. Nós já fizemos pela manhã a finalização do julgamento de algumas vistas de mesa e vamos ver se a gente finaliza agora à tarde. O próximo item que saiu com vista de mesa foi o item 198 da pauta, do contribuinte Marco Antônio Amaral Menezes, de relatoria da conselheira Renata. Item 198 da pauta. A conselheira relatora já fez a leitura do voto. Renata, eu vou passar a palavra para você então, para você Sim. fazer as suas considerações. Colegas, item 198 da pauta. Pode falar então, Renata. Eu coloquei lá na pasta, no arquivo novo, ele está escrito, é o mesmo nome, só que no final está revisado. Tá? Então tem dois arquivos, tem o anterior e o novo arquivo, que é o mesmo nome. No final vocês vão ver que tem um revisado, que é o arquivo novo que eu revisei, tá? Então, eu já tinha começado a leitura do voto e eu pedi para parar, porque eu gostaria de fazer uma alteração com relação ao tópico a respeito do valor da terra nua. Como era o único ponto cuja alteração eu gostaria de fazer, eu vou ler só o tópico do valor da terra nua, tá? Então, com relação ao valor da terra nua, conforme consta da descrição dos fatos de enquadramento legal a folhas 4, após ser regularmente intimado, o contribuinte não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da ABNT, o valor da terra nua declarado. No documento de informação e apuração do ITR-TIAT, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações dos sistemas de preço de terra SICT da RFB. Nos valores do DIAT encontra-se o demonstrativo de apuração do imposto devido em folha anexa. A esse respeito, o recorrente argumenta, em síntese, que a Receita Federal do Brasil majorou em mais 65% o valor da terra nua, no valor da terra nua, não considerando a extensa área de preservação, a topografia íngreme do local e o difícil acesso ao imóvel, o que faz com que o valor do imóvel atinja o valor de apenas R$ 170 mil, conforme o laudo anexo. A majoração promovida pela autoridade fiscal caracteriza intervenção no Estado em terra produtiva, é o que alega o contribuinte, de preservação permanente, uma vez que o valor ora cobrado caracteriza a desapropriação indireta de terra produtiva. De acordo com o que se verifica do trecho acima transcrito, da descrição dos fatos de enquadramento legal, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas informações do sistema de preços de terra CIPS da RFB
cujo valor foi informado na tela CIPT anexada aos autos à folha 154, cuja imagem reproduzo abaixo. Não reproduzimos, afinal de contas, não sou uma pessoa jurídica. O julgador de primeira instância, por seu turno, justifica a manutenção do lançamento quanto a esse ponto sob o seguinte fundamento. Alega o impugnante que a autoridade fez lançamento do imposto com base no BTN elevadíssimo, quantia que não corresponderia ao valor apurado real do imóvel. No que se refere ao valor da terra nua, o artigo 14 da Lei 9.393 de 96 assim dispõe. Aqui ela transcreve o artigo 14. Em atendimento ao disposto legal subprestado e com o objetivo de fornecer informações relativas aos valores de terras para o cálculo do lançamento do ITR, foi editada a portaria SRF 447 de 2002, publicada no Diário Oficial da União, ao 7 de 6 de 2010, que aprovou o sistema de preço de terras CIPT. Os valores fornecidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil tomam sempre por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como limitação do crédito rural, custos, exigências, crise econômica e social, região, estabilidade climática dos municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias, baixos preços dos produtos agrícolas, elevados custos dos insumos, possível acidez do solo, etc. Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo que precedeu a fixação do VTN para o exercício de 2003 foi realizado com absoluta observância da legislação de regência. Deve ser salientado que o artigo 8º, parágrafo 2º da 9393 estabelece que o VTN deve refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel apurado em 1º de janeiro do ano em que reflete a idade. Assim, é perfeitamente legal que dentro do VTN declarado muito inferior ao VTN médio, constante do CIPT, considera este último para fins do lançamento. Pois bem, a respeito do tema, adoto como razões de retiro aquele que eu já me vali no outro voto que eu li para vocês esses dias, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente colega Francisco Ibiapino Luz, perdão que eu errei seu nome outra vez, em tudo e por tudo aplicável ao presente caso. Eu não vou ler para vocês, mas vocês já sabem, eu já li, é que assim, nesse caso, ele não, vocês viram pelo CIPT, não foi considerada aptidão agrícola, que nos termos da Lei 9.393, então a Lei 8.629 de 93 é imprescindível, e também da jurisprudência aqui da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, considerando isso, aqui eu vou ler só a parte aqui no final transcrita que eu destaquei. Assim, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel rural, pastagem, pecuária, cultura, lavoura, solos superiores, planos, campos, cultura, lavoura, solos singulares, planos ou acidentados, terra de campo ou florestamento, tem-se como incorreto arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte. Diante do disposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado. Esse é o voto. Relembrando que havia também a parte da área de aptidão, área de preservação permanente, que eu não considerei, porque embora ele tenha juntado um laudo, o laudo não tinha, não estava acompanhado da RT. Então, por conta disso, o laudo não foi considerado. Daí a razão do provimento parcial. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 198 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte na DTR de 2003, né, Renata? Isso. Então tá. Luiz, como que você vota? Vamos direto para os votos. Como você vota? Relator. Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Ana. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 198 da pauta, ficará assim. 198 do contribuinte Marco Antônio Amaral Menezes. Item 198. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte na DITR/2003. Julgamento iniciado em 10/3/2021, no período da tarde, e concluído em 12/3/21, também no período da tarde. Agora vamos... Tá. É o teu do Hildebrando, Márcio? Isso? Eu acho que 256? sim. É. 257. 256 e 257. No 200, eu anotei aqui, não sei se né, no 256 eu anotei vista de mesa do Gregório e no 257 eu anotei vista de mesa do Luiz. Não sei se É isso, no foi isso primeiro, mesmo. O Luiz tinha me acompanhado na votação. No primeiro. Isso, o Luiz tinha me acompanhado. 256 é o do Gregório. O Luiz tinha me acompanhado na votação, exceto na matéria da multa qualificada. Ele manteve a multa qualificada 150%. Tá. O Luiz ele negou provimento ao recurso voluntário, né? Isso. Tá. Gregório, você gostaria de fazer algum esclarecimento? Eu pedi vista de mesa na hora que o Márcio, relator, ele fez a leitura do voto dele. Tem uma glosa de dedução com alimentando. E aí, quando eu abri o processo, que eu estava olhando a declaração do contribuinte, eu identifiquei que ali ele declarou os alimentantes como dependentes. E aí, na hora, me causou assim, uma certa confusão. Eu pedi vista justamente para analisar esse fato. E, de fato, ele declarou os filhos tanto como dependentes como alimentandos. Isso está aqui no relatório fiscal, e a fiscalização inclusive faz as duas glosas, especifica, faz a glosa dos dependentes, formando justamente que ele declarou os filhos também como alimentandos, e depois vai fazer a glosa da despesa com instrução, porque isso aqui não foi objeto lá da pensão definida em juízo. Então vou acompanhar o relator. Ok, Gregório. Lembrando, colegas, no item 256, o conselheiro relator, ele está... vejam, é imposto de renda à pessoa física, teve qualificação da multa, e o voto do relator é no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de reduzir o percentual da multa de ofício para o patamar de 75%. Tá? Esse é o patamar ordinário da multa de ofício. Redução para o patamar de 75%, afastando a qualificadora. Né? O Luiz já votou, ele divergiu do relator e nega provimento ao recurso. O Gregório está acompanhando o relator. Francisco, como você vota? Acompanho o relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Márcio? Márcio é o mesmo. Ana? Eu acompanho. Mas vamos, né? A gente pergunta, vamos que dá uma... eu acompanho a divergência, tá? Eu vou negar provimento também. Então, vai ficar assim para o item 256 da pauta. Acordam os membros do colegiado, item 256 do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho. Repetindo, item 256 do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o seu percentual ao patamar ordinário em vez de ao,
reduzindo seu percentual para o patamar ordinário de 75%, vencidos os conselheiros Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Ok, esse foi o item 256 da pauta. O outro que tinha saído com vista saiu. Tem também qualificadora nesse outro, né? Não. Foi até um dos motivos porque eu também cancelei a qualificadora no outro, né? A ideia é que fossem julgados juntos, né? Por isso que foi outra vez. A diferença desse é que tem uma omissão também de rendimentos decorrentes de umas verbas trabalhistas, só que diferentemente do caso que nós vimos ontem, colegas, elas não estão especificadas. Perfeito. O item 257 a gente não chegou a ver, tá? Então vamos começar agora. Item 257 da pauta, também do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho. Márcio, pode então iniciar a leitura. Não, a gente fez a leitura, a gente fez toda a leitura. O Luiz pediu a vista depois da minha leitura. O Luiz quis analisar essa questão. Não, então para aí. Eu achei que esse tinha saído com vista de mesa. Tirou o microfone, tu se desligou. Imaginei que esse tivesse saído com vista de mesa, porque o primeiro saiu, então, para fazer junto. Então, deixa eu passar a palavra para o Luiz, se ele pediu vista. Luiz, você pediu vista de mesa, você gostaria de fazer algum esclarecimento? Qual é o item, presidente? Desculpa, eu estava vendo aqui. 257. 257. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Né? Eu anotei por aqui, 257. É o processo Hildebrando, né? Uhum. Esse é a ação trabalhista, né? Tá. Nem me lembrava mais, mas eu vou olhar aqui. Qual foi o... Não, mas Dene, se o Luiz não fez análise, é melhor pedir vista mesmo para sair em vista para o próximo mês, né? Para não perder tempo. O que você acha? Eu acho que melhor, né? Você vai pedir vista? Eu achei esse aqui eu passei batido, foi tanto processo, tanta vista para vista de mesa que eu acabei me distraindo desse daqui. É melhor porque simplifica para não te cobrar e tu não fez a análise que tu queria ter feito. Colegas, em relação ao item 257 da pauta, o conselheiro relator ele está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário também, para que sejam excluídas da infração da omissão de rendimentos, as rubricas que ele relaciona na conclusão do voto, que são licença-prêmio, diferença de aviso prévio, produtividade, diferença de FGTS mais multa de 40%, licença-prêmio, tal. E para que sejam deduzidos do imposto de renda pessoa física complementar, para que seja deduzido o imposto de renda pessoa física complementar de R$ 723,14 e, por fim, para que a tributação se dê pelo regime de competência. Tá, esse é o voto do relator. Você vai pedir vista? Então... Vou pedir. Tá. Eu vou analisar com mais calma, porque acho que não deu tempo de fazer uma vista de mesa mais profunda, não, que foram muitas vistas de mesa. Será que é por causa da gravação? O meu dúvida aqui, quando eu vou abrir, rapaz, demora um tempão qualquer texto PDF aqui. Eu tenho o mesmo problema, Francisco, mas eu tenho o mesmo problema quando eu abro o meu primeiro PDF. Então ele demora. Aí depois que o primeiro PDF abre, eu posso abrir qualquer outro no aplicativo que é mais rápido. O meu tá tudo demorando. Eu tô pensando até em pedir para o Céu para instalar ele, pode ser que seja algum problema, né? O meu não dá, como não sei se é por causa da gravação, mas o meu dificilmente você vai abrir o PDF. Dificilmente. Pois é, rapaz.
Mas vocês estão Acho vendo o que PDF? é por causa da gravação, Francisco. Vocês estão vendo o PDF que está na rede ou que está no computador? Não, no computador mesmo sem estar gravando nada, quando eu vou abrir, fazendo os votos para analisar, é uma demora danada, demora grande. E arquivo mesmo no computador lá. Não, da pasta T lá você não consegue. Mal você abre o Word, que ela demora para abrir. Ok, colegas. Então, para o item 257 da pauta, do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Luiz. Eu não vou mais converter em vista coletiva de forma geral. Vamos converter em vista coletiva quando for necessário mesmo no processo. Tá? Inclusive as turmas, é o procedimento normal dentro do CARF, né? A gente estava convertendo tudo em coletiva, né? Quando for, por algum motivo, ser aconselhável, a gente converte coletiva. Vamos, e nada impede que qualquer um de vocês, assim, examine, reestude o caso, né? Vocês têm a minuta do voto e tal. A vantagem da vista coletiva é que ele não pode ser mais objeto de vista depois. O processo teria que ser voltado. Vantagem e desvantagem, né? Porque às vezes é necessário um reexame por algum motivo, né? Então vamos lá. Para o item 257 da pauta, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Luiz, ponto. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir algumas verbas da base de cálculo do imposto e determinar o recálculo do imposto pelo regime de competência. Na sequência, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Tá? Esse foi o item 257. Tá, o próximo item seria o item 298, é isso? 298 da Renata Alice Rodrigues da Silva. Eu e o Gregório pedimos vista. Esse é aquele caso que, se não me engano, deixa eu ver, a Renata não está conhecendo do recurso, né? Não tá eu vou pedir vista, viu, Deni? Vai pedir vista? Vista. Esse é um caso que ele tem dois, eu estava analisando o processo, ele abarca 2 anos de calendário, né? 98 e 99. Esse foi um dos pontos que eu tinha pedido até vista de mesa. Se houver antecipação do pagamento, o 98 está decaído. E aí, na sessão de julgamento, eu olhei rápido o processo e não localizei a declaração referente ao ano calendário de 98, só de 99. 99 tem retenção na fonte, por exemplo, 98 não tem. E, de fato, não tem a declaração da contribuinte em relação ao ano calendário de 98. Esse é um ponto. Essa autuação dessa contribuinte Alice, ela é reflexo, ela é decorrente de uma fiscalização em outro contribuinte. Eu não sei se é marido, se é irmão, se é parente, eu sei que eles têm o mesmo sobrenome. Acho que foram 4 contribuintes, 3 contribuintes.
E naquele caso, um dos últimos documentos que consta aqui no processo, o julgamento do recurso voluntário desse outro contribuinte foi reconhecida, por exemplo, a decadência em relação ao ano calendário de 98. Enfim, é muita coisa para checar, só uma vista mesmo, para poder analisar com mais calma e atenção que o caso merece. Por fim, Dani, eu também dei uma olhada, o Greg tá certo, ele vai pedir vista, eu também vou olhar, e talvez ele já até volte na próxima sessão com alguma outra proposta, eu vou rever também. Tá, então vejam, a conselheira relatora, em relação a esse item 298, peraí, espera um pouco. A conselheira relatora não estava conhecendo do recurso voluntário, tá? O Gregório fez esses esclarecimentos aí, após a vista de mesa. Luiz, como que você vota? Qual foi o encaminhamento aí da relatora? Ela votou por não conhecer do recurso voluntário. Acompanha a relatora. Tá. Então ficou assim, colegas. Tá, ficou assim. Você tá sem som, Dani? Você tá falando aí fez um tempo, eu acho que sem som. Eu tava falando, verdade, tava falando. Item 298 da pauta, da contribuinte Alice Rodrigues da Silva, tá? Eu estou consignando o voto que se apresentou, Renata, mas dependendo, você pode alterar o voto, não tem problema. Item 298 da pauta, contribuinte Alice Rodrigues da Silva. Ficou assim, então, vista para o conselheiro Gregório. A relatora apresentou seu voto, não conhecendo o recurso voluntário. O conselheiro Luiz votou por acompanhar a relatora. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Tá? Julgamento iniciado em 10 de março, no período da tarde, e concluído em 12 de março, também no período da tarde. Tá, esse foi o item 298. Aquele que ficou para trás, aqueles o 3 e o 4, aqueles de ontem, o 3 e o 4 lá, tá, na hora que quiser votar também pode. Tá, eu estou indo na ordem da pauta. Não, tranquilo. Eu estou indo na ordem da... O próximo agora, me corrija se estiver enganado, é o item 300, do contribuinte José Eduardo de Paula. Saiu de vista para uma conferência de recibos médicos, né, Renato? Você chegou a Fabiana levantou a mão, Deni, desculpa te interromper. Oi, Fabiana, pode falar. Presidente, licença. Já tem 2 patronos na sala de espera.
Tá, eu acho que é bom a gente finalizar fazer as vistas, né, colegas? As vistas não, as sustentações orais, e depois a gente dá a sequência por esses aqui, né? A gente nem sabe quanto tempo vai demorar as sustentações orais, se a gente perde muito tempo aqui, pode dar problema lá. Então vamos o item 300 que a gente ia fazer agora, fazemos depois das sustentações orais. Fabiana, Desculpa, não é o 299, não? A gente já fez o 299. tem o 299, então deixa eu voltar ali, peraí. Tem. 299, para mim, consta unânime negar provimento. Não, acho que é o presente. Então tá. Então anotei errado, desculpa. O 300 saiu vista de mesa. O 299 foi unânime negar provimento. Tá. Colegas, Fabiana, qual patrono que está aí? O do item 524 está aí? Sim, o 524 e o 551. Ah, tá. Então vamos começar pelo 524, que é de minha relatoria, inclusive. O patrono é o Dilson José da Franca Júnior. O doutor Dilson José da Franca Júnior. Tá, é o item 524 da pauta. Deixa eu já chegar nesse item. 524 da pauta. Eu tenho dois itens, colegas, na pauta de hoje, que um é esse que a gente vai fazer agora, e o outro é uma resolução para baixar em diligência. Então vamos ver se o outro a gente faz também, né? Porque vai ser bem tranquilo. Colegas, já disponibilizei o voto, tá? Item 524. Item 524. Tá. Então vamos fazer agora, colegas, o julgamento do item 524 da pauta do contribuinte José Paulo Vieira. José Paulo Vieira, item 524. Em relação a esse item, vai ter sustentação oral por parte do patrono do contribuinte. Eu vou pedir, então, a Fabiana que chame, então, o patrono na nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e, na sequência, a leitura do voto. E fazer a sustentação oral, é claro. Fabiana, pode chamar, então, o patrono para a nossa sala. Presidente, irei convocá-lo. Patrono convocado, presidente. Ok.
tarde. Ok. Dr. Dilson, o senhor está sem o vídeo. Sem imagem. Isso, agora deu certo. Então tá. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa sala virtual. Obrigado. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 524 da pauta, do contribuinte José Paulo Vieira. Esse item aqui é de minha relatoria. Tá, eu vou fazer um resumo do relatório, daí ele passa a palavra, daí faço a leitura do voto. Por favor. Colegas, esse processo aqui trata de imposto de renda pessoal física do ano calendário 2006, tá? E o que foi apurado aqui foi compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, né? O contribuinte teria sido intimado pela fiscalização a comprovar o imposto retido na fonte, não teria feito a comprovação, e aí foi feito o lançamento. Aí o contribuinte entrou com impugnação. Na impugnação ele alega que aqueles valores que ele compensou teriam sido compensados pela fonte pagadora. Ele vem na impugnação mostrar para a DRJ que a fonte pagadora teria recolhido aqueles valores. Importante destacar que nesse ano calendário o recorrente ocupou o cargo de diretor na empresa. Então ele vem na impugnação, ele busca demonstrar na impugnação que a empresa fez a compensação desses valores, né? Aí a DRJ aprecia lá a impugnação, constata que apenas um dos valores lá compensados a compensação teria sido homologada, os demais não teria sido homologado. A DRJ dá um provimento parcial porque ela altera o valor da multa, né? Altera só o valor da multa e mantém o lançamento, só altera o valor da multa. O contribuinte foi cientificado da decisão para instância, entrou com recurso voluntário. Ele basicamente alega nulidade da decisão recorrida por ter inovado na fundamentação legal e também alega a fundamentação legal, o que teria ensejado cerceamento de defesa. Alega nulidade do lançamento fiscal, uma vez que a fundamentação fática e legal exarada na notificação do lançamento não condiz com a realidade e deve ser afastada, tendo a DRJ reconhecido por via oblíqua que houve erro na tipificação e no enquadramento legal da suposta infração cometida pelo recorrente. Alega que os comprovantes de retenção na fonte, falta um D, carreado aos autos, comprovam que houve a retenção, uma vez que o lançamento foi realizado por falta de comprovação dos valores compensados. Como argumento subsidiário, alega que se houve indeferimento das compensações pleiteadas pela empresa Termoaçu, a empresa é essa, a fonte pagadora, e se houve manifestação de inconformidade contra o indeferimento, há a suspensão da exigibilidade do crédito e, desse modo, o lançamento em comento é despropositado. Por fim, pede a baixa dos autos de diligência para verificação quanto à exigibilidade do crédito tributário em comento. Desse crédito, creio que foi parcelado, compensado. Esse é o relatório. Agora ele passa a palavra, doutor, 15 minutos para a sustentação oral. Boa tarde, senhores e senhoras conselheiros, conselheiras. Um grande prazer participar dessa sessão de julgamento no dia de hoje. Serei muito breve na minha exposição e tentarei demonstrar 2 pontos que considero cruciais para o desfecho desse caso. Como muito bem relatado, a discussão gira em torno da não comprovação, da suposta não comprovação de valores retidos lançados na declaração de ajuste anual. Nesse sentido, a notificação de lançamento acostada na folha 75 dos autos é clara ao exigir o imposto de renda em razão de o contribuinte supostamente não ter comprovado a retenção em fonte, de modo que seria indevida a compensação realizada. Houve, portanto, glosa por parte da Receita Federal. Tanto assim que o fundamento legal dessa notificação está escorado nos dispositivos que tratam justamente da questão da comprovação da retenção dos valores em fonte.
Eu destaco isso porque o procedimento, o rito processual, o devido processo legal são importantes, são imprescindíveis, bem sabemos. Como a acusação dizia a respeito à falta de retenção dos valores lançados na declaração de ajuste, a decisão da DRJ, no meu entendimento, no nosso entendimento, deveria analisar se havia ou não comprovação dessa retenção. Ou seja, ela deveria se ater ao lançamento e sua respectiva fundamentação legal. Ocorre, porém, que parte relevante da acusação, como foi relatado, foi mantida pela DRJ não pela suposta ausência de comprovação da retenção em fonte, mas sim em razão do cargo ocupado pelo contribuinte quando da autuação. Isso pode ser comprovado nas folhas 99 a 104 dos autos. Então, eu gostaria de frisar, senhores e senhoras, a cobrança foi mantida com base no artigo 8º do Decreto-Lei 1736 de 79, que trata da responsabilização solidária dos representantes legais da fonte pagadora. Ou seja, a notificação exigiu imposto de renda por conta da suposta falta de comprovação dos valores retidos, enquanto a decisão recorrida exige o mesmo imposto, mas sob fundamentação diversa, sob fundamentação legal jurídica diversa. Entendemos dessa forma, com todo respeito à DRJ, existe nulidade nesse julgamento, pois sabemos que a DRJ não pode aperfeiçoar, não pode inovar o lançamento tributário, devendo se ater ao que foi imputado na autuação. Falta depois competência funcional para realizar essa conduta. Haja vista, inclusive, que dispõe os artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. Por esse motivo, nós postulamos pela nulidade da decisão proferida pela DRJ, porém, caso essa turma entenda ser possível adentrar ao mérito da questão, ao mérito constante na notificação de lançamento, isto é, a suposta falta de comprovação dos valores retidos e lançados na declaração de ajuste anual, eu gostaria de destacar, de ressaltar que a folha 143 dos autos traz o comprovante de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte, emitido em nome do recorrente e emitido pela fonte pagadora, exatamente como exige a legislação que serviu de fundamento para o lançamento fiscal. Dessa forma, com relação ao mérito, entendemos que houve comprovação da retenção e fonte relativa aos valores lançados na declaração de ajuste anual. Em resumo, portanto, senhoras e senhores, pedimos em primeiro momento pela nulidade da decisão recorrida. E em um segundo momento, caso essa turma entenda possível adentrar no mérito, nós pedimos pelo cancelamento do lançamento, dada a comprovação de que os valores lançados na declaração de ajuste anual foram, de fato, efetivamente retidos. Muito obrigado pela atenção, senhores. Ok, doutor. Eu vou fazer a leitura do voto agora. Do conhecimento. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Da alegada nulidade da decisão recorrida. Alega o recorrente ser nula a decisão recorrida por ter inovado na fundamentação do lançamento, situação esta que também teria ensejado cerceamento do direito de defesa. O recorrente também alega nulidade do lançamento por erro na tipificação e no enquadramento da suposta infração cometida, argumentando que a DRJ teria reconhecido tal erro por via oblíqua. Sobre a primeira alegação, vejamos o seguinte excerto do recurso voluntário. O meu voto não é longo, pessoal, eu vou fazer a leitura, tá? Ocorre que, quando do julgamento, a DRJ limitou-se a afirmar que o recorrente seria, à época dos fatos, sócio da pessoa jurídica responsável pela retenção em fonte, circunstância essa que faria recair sobre ele responsabilidade solidária pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado em fonte. Verifica-se, portanto, que mesmo tendo comprovado a retenção em fonte de seus vencimentos, o recorrente foi responsabilizado pela suposta falta de recolhimento do tributo pela pessoa jurídica pagadora, circunstância essa pretensamente justificada pela possibilidade de responsabilização solidária contida no artigo 8º do Decreto-Lei 1736 de 79. Em meio a isso, será demonstrado que vosso acordo é nulo, pois sua fundamentação destoa daquela sobre a qual se alicerça a notificação de lançamento. Não bastasse, o recorrente logrou êxito em comprovar que as importâncias a título de imposto de renda na fonte foram descontadas de seus vencimentos mensais, fazendo jus à compensação por ocasião da apresentação da declaração de ajuste anual de imposto de renda. Pois bem,
Esse é o excerto do recurso voluntário. Agora eu digo, pois bem, em que pese a defesa pretendida, não observamos a alegada nulidade e nem o cerceamento do direito de defesa. Segundo consta na notificação de lançamento, o motivo da glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte foi a não comprovação por parte do contribuinte, ora recorrente, dos valores compensados. Em sua impugnação, o recorrente não só busca demonstrar que sofreu a retenção, mas também a regularidade da fonte pagadora quanto ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte, argumentando que tal retenção na fonte teria sido compensada por meio de perdecompes, nos seguintes termos. Aí eu trago ali as alegações lá da impugnação que trata dessa questão da compensação. Por sua vez, quanto a essa comprovação, assim se manifestou a DRJ. Por conseguinte, cabe perquirir acerca da comprovação do efetivo recolhimento. Sobre o tema, afirma o autuado que a fonte pagadora, termo a sua SA, por reunir saldo negativo de imposto de renda à pessoa jurídica, promoveu compensação de valores relativos ao imposto de renda retido na fonte através de perdecomp, as quais envolveriam os valores ora exigidos. Essas decomp são demonstradas no quadro a seguir. Daí está ali o quadro. Como visto, das 10 decomp, 8 não foram homologadas por inexistência de crédito. Uma não foi localizada e uma foi homologada, reconhecendo o pagamento no valor de R$ 124, relativo ao Código 0561. Período de apuração, janeiro de 2006. Na DIRF da pessoa jurídica anexada aos autos, os valores totais de imposto de renda retido na fonte que abrangem o interessado e as demais pessoas físicas que sofreram retenção são demonstrados a seguir. Então está ali o total de retenção no ano em questão. Já o interessado declarou rendimentos. Aí a DRJ explica ali como que foi a questão da declaração dos rendimentos. Aí eu continuo. Ademais, cabe destacar que o julgado ACO, de fato, até menciona a responsabilidade solidária do recorrente em face do recolhimento de imposto de renda retido na fonte, por ter sido sócio da pessoa jurídica no ano calendário em questão. Confira-se. Um trecho bem pequeno. De seu exame, juntamente com consulta aos sistemas à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidencia-se que o autuado era, à época dos fatos, sócio da pessoa jurídica, termo ASU, de modo que, apesar da DIRF ativa dessa pessoa jurídica informar imposto de renda retido na fonte de R$ 80 mil, R$ 80.328,36 em seu nome, essa não é suficiente para restabelecer a glosa de imposto de renda retido na fonte de folha 74. Se não, vejamos. Aí a DRJ então cita ali o artigo 8º do decreto 1736 de 79 e diz assim: como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, verificando-se a solidariedade, como no caso, conforme relatado, a dedução do imposto de renda retido na fonte na declaração de juros anual do sujeito passivo somente pode ser deferida se houver a comprovação do efetivo pagamento. Contudo, em verdade, aí eu digo, nem haveria a necessidade do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, pois o próprio, repetindo, contudo, em verdade, nem haveria a necessidade de a decisão recorrida ter trazido a fundamentação para a exigência de comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, pois o próprio recorrente, como visto alhures, buscou justificar a regularidade do recolhimento da retenção pela fonte pagadora. E não é para menos, pois, segundo a tela de consulta ao CNPJ de folha 74, o recorrente ocupou o cargo de diretor da empresa no ano de 2007. É 2007? É 2007. De qualquer modo, a DRJ foi diligente e caprichosa ao deixar muito clara as razões pelas quais o recorrente deveria ter comprovado não só que sofreu a retenção, mas também que esta foi
mas também que esta foi efetivamente recolhida. E isso não representa, em nossa ótica, inovação na fundamentação ou cerceamento do direito de defesa. E pelas razões nesse tópico do voto, não se observa o alegado erro na tipificação e no enquadramento da infração cometida, o que afasta a alegada nulidade do lançamento fiscal. Do argumento subsidiário, por fim, alega o recorrente, como argumento subsidiário, que se houve indeferimento das compensações pleiteadas pela empresa Termosul e se houve manifestação de inconformidade contra o indeferimento, há a suspensão da exigibilidade do crédito e, desse modo, o lançamento em comento é despropositado. Contudo, não merece guarida tal argumento. Vejamos o seguinte excerto do recurso voluntário. Diz assim o recorrente: haja vista a necessidade de a Termosul manter sua regularidade fiscal para firmar contratos públicos, participar de licitações, obter empréstimos e financiamentos perante instituições públicas, certamente a não homologação das compensações desencadeou a apresentação de... Veja só, certamente desencadeou a apresentação de manifestação de inconformidade ou até mesmo pagamento / parcelamento do débito. Ora, se houve manifestação, veja o tempo do verbo, se houve manifestação de inconformidade, de certo que há suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 151, inciso 3 do CTN. Se há suspensão da exigibilidade, é claro e evidente que o lançamento e cobrança em referência são completamente despropositados. Tem-se, portanto, mais um elemento que deve ser considerado. Nesse contexto, é de supor também que a Termosul tenha optado por pagar ou parcelar o débito. Na primeira opção, não haverá que se falar em cobrança nos vertentes autos, ao passo que o tributo estará extinto por força do artigo 56, inciso 1 do CTN. Caso tenha havido parcelamento, igualmente o lançamento é despropositado ante o artigo 151, inciso 6º do mesmo diploma. Portanto, na remota hipótese de os argumentos que dizem respeito às preliminares e mérito não serem aceitos, ainda assim não deverá haver manutenção do lançamento, na medida em que pairam claramente dúvidas sobre a exigibilidade do pretenso crédito tributário ora em comento, sendo, pois, prudente, ao menos, a baixa diligência dos autos. Conforme se observa, aí eu digo, o recorrente expõe toda a sua argumentação quanto aos desdobramentos frente ao indeferimento da homologação no modo subjuntivo, ou seja, de maneira incerta e duvidosa. Ora, se a não homologação foi questionada ou se o débito decorrente da não homologação foi pago ou parcelado, provas a respeito deveriam ter sido carreadas aos autos. Porém, nada nesse sentido foi apresentado, razão pela qual não cabe acolhimento ao pedido de diligência para verificação quanto à exigibilidade do crédito em comento. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cumprir ao recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca encontrar essa presunção, o que não ocorreu. Conclusão: isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Agora eu vou... Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Dene. Fala. Ele comprova, ou pelo menos tenta comprovar a quitação desse IR-fonte através das compensações, né? Ele afirma que a fonte pagadora quitou esse imposto que foi retido mediante compensação. Isso, exato. Tá. Mas no caso não teria sido homologada o Perdicomp, né? Foi isso que aconteceu. Porque a Receita viu que não tinha o crédito para compensar. Exatamente. Tá, mas ela não tinha o crédito e ela lançou o débito que ela teria que ter retido uma fonte sobre esse contribuinte, é isso, né? Porque no Perdicomp, ela confessa o débito e apresenta um possível crédito. Então, se ela confessou o débito no Perdicomp
da retenção da folha dele, do José Paulo Vieira, ela assumiu a responsabilidade de pagar, porém ela não pagou. Ela alega, eu estou devendo crédito, a retenção na fonte do José Paulo, porém eu quero compensar com o crédito X que eu tenho. Isso. Então, na verdade, ela assumiu a responsabilidade, a legitimidade passiva dela na relação processual para com esse débito. Isso. Você está mantendo o lançamento contra ele porque ele era sócio na questão, ele é responsável solidário por isso. A DRJ, inclusive, fala em sócio, mas na verdade o certo é dizer diretor. Não basta ser sócio, tem que ter um cargo de direção. Ele exercia a função de diretor nessa época, nesse período aqui do exercício do lançamento, e não se está mantendo o lançamento por causa disso. Ou porque apurou-se que ele não tinha crédito a compensar. Eu estou na dúvida, porque está todo mundo pingando para mim aqui, está todo mundo sumindo e voltando. Eu não perdi nem um minuto para a fala, e estou com o acordo aberto, por isso que eu estou perguntando, só para ver se eu não perdi nada. Mas é isso mesmo, Rafael. Ele, como é diretor da empresa, ele compensou na declaração, na DAA dele, a retenção sofrida pela fonte pagadora, mas como ele é foi diretor nesse ano calendário, a orientação, a exigência é que ele comprove que a fonte pagadora recolheu o valor. Só que daí ele comprova pelo pedido de perdiconto que a pessoa jurídica fez na Receita. Fez, exato. Então ele falou, olha, a PJ confessa a minha retenção, certo? E quer compensar com esse crédito que ela tem. Isso. Só que essa compensação não foi definida. Porque, teoricamente, o crédito não era aproveitável e ele não tinha crédito a atingir o valor total. Do jeito que está nos autos, não houve o recolhimento do imposto de renda na fonte, né? Não houve o recolhimento, né? Houve a compensação na declaração. Houve o pedido, houve a compensação da declaração da pessoa física, porém... Se me permitem, conselheiros. Questão de fato, doutor? Oi? Uma questão de fato? Não, eu só queria observar, conselheiro, uma questão que eu não sei se ficou clara aqui no julgamento, que na notificação de lançamento, a exigência é a glosa por falta de comprovação. Não existe a imputação de responsabilidade solidária na notificação de lançamento. Ok. Isso ficou bem claro na sua sustentação oral, e inclusive quando eu li as alegações recursais no relatório, eu deixei isso bem destacado. Obrigado, muito obrigado. E o processo da PJ deu o quê? Foi negada essa compensação e houve recurso. Não foi homologada. Não foi homologada. Aí o contribuinte não fala se foi ou não recorrida da não homologação, só diz que se houve recurso, aí não dá, né? Bem, colegas, é assim como voto. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos fazer a votação? Vamos fazer a votação, então. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Eu vou divergir. Eu vou dar provimento. Porque, veja, em resumo, o que se exigiu do contribuinte foi a comprovação do pagamento desse imposto que ele teve retido, né, que ele levou para compensação na declaração dele. E aí ele demonstra que houve esse pagamento através de uma compensação feita pela pessoa jurídica, né? E aí foi o que o Rafael estava falando. Quando a pessoa jurídica apresenta o PERDECOMP, qual foi o débito que ela apresentou no PERDECOMP? Foi esse imposto que foi retido aqui do contribuinte. E aí ela compensou isso com outros créditos lá. Então, assim, a gente só tem duas possíveis soluções para essa PERDECOMP que foi apresentada. Ou, no final das contas, ela vai ser homologada, a compensação. Então, esse débito aqui vai ser pago lá, a compensação. Ou, se ela não for homologada, o débito vai ser exigido lá, porque o PERDECOMP é uma confissão de dívida, né? Mutatis mutandis, a gente tinha muito essa discussão aqui no CAF em relação à estimativa de imposto de renda da pessoa jurídica com saldo negativo. Você tinha muito saldo negativo compensado, aí você levava essa compensação na formação do seu saldo, muita estimativa compensada, você levava essa estimativa que foi quitada mediante compensação na formação do seu saldo negativo, e isso gerava um crédito que depois você utilizava, compensava, enfim, tudo mais. E aí já tem até decisão nesse sentido. A compensação de estimativa regularmente declarada aí para o PERDECOMP,
em efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de RPJ, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, claro, porque aquilo é uma confissão de dívida, através de execução fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta a cobrança em duplicidade do mesmo débito. Então, de novo, mutatis mutandis, o imposto de renda que foi retido aqui na fonte foi pago mediante compensação. E essa compensação das duas, uma, ou ela vai ser homologada e acabou a discussão, ou ela não vai ser homologada e o débito que foi compensado nela vai ser cobrado lá. Então, eu vou divergir para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, entendendo a comprovação da quitação do imposto que foi retido. Só, apesar de já ter votado, eu queria só fazer uma breve colocação em cima da fala do Gregório, é que as situações fáticas que você narrou são diferentes destas. E ela se aproveita para essa realidade, não são tributos distintos e sistemáticas de apuração distintas. Só isso. Por isso eu fiz questão de ressalvar mutatis mutandis, né? Fazendo as devidas ressalvas. Ok, então, colegas, o conselheiro... Eu votei por negar provimento ao recurso, o Luiz acompanhou o relator, o Gregório divergiu, dando provimento ao recurso voluntário. Francisco, como você vota? O relator. Renata? Acompanhei a divergência. Rafael? Acompanhei a divergência do Gregório. Márcio? Relator. Ana? Divergência. Nós tivemos então um empate... mas aqui, peraí. Tá. Aqui não é um caso de compensação, né? E nem restituição, né? Em que se aplicaria o voto de qualidade. Aqui é apenas lançamento de imposto de renda retido na fonte compensado devidamente. Então aqui se aplica o que está em jogo aqui não é a compensação. Se fosse compensação, se aplicaria aqui o voto de qualidade. Não é o caso. Então, colegas, nós tivemos um empate aqui no julgamento. No caso do empate no julgamento, deve ser mantida a decisão mais favorável ao contribuinte. No caso em questão, é a decisão do Gregório. Então, colegas, vai ficar assim. Gregório, é um voto vencedor bem curto de fazer, 2, 3 parágrafos pelo que você falou. Posso designar você nesse? Pode? Pode. Então tá. É só dizer o que você disse no voto. Fechou já, né? Colegas, então para o item 524 da pauta, do contribuinte José Paulo Vieira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Tá certo. Por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, entre parênteses Dene, relator, que negaram provimento ao recurso, designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório. Então tá, doutor. Esse é o resultado, dado o provimento ao recurso voluntário. Ok? Muito obrigado, senhores. Uma ótima sessão. Obrigado e uma boa tarde, um bom final de semana para o senhor. Igualmente, obrigado. Então tá. Colegas, esse foi o item 524 da pauta, em relação ao qual havia, então, pedido de sustentação oral. O próximo item com o pedido de sustentação oral são os itens 547 e 551. A Fabiana tinha dito que o patrono do item 551 estava na sala de espera, né? Fabiana, o patrono do item 547 está presente? Sim, presidente, ele já está na sala de espera. Os dois, né? Os dois estão aí, né? Os dois. Tá. Então, colegas, são 2 itens de relatoria do conselheiro Márcio. O item 547, o patrono é Bruno. E do outro item, o patrono é o Dr. Leonardo. Então vamos fazer agora o julgamento do item 547. Deixa eu já... Vamos lá, bem. Deixa eu pegar a minuta do voto. 547...
Ok, então, colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 547 da pauta. Item 547 do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Marcos Fernando de Oliveira Moraes, item 547, de relatoria do conselheiro Márcio. Em relação a esse item, há pedido de sustentação oral. Pedido de sustentação oral pelo patrono, Dr. Bruno. Eu vou pedir então a Fabiana, que está assessorando a nossa turma, que peça então ao patrono, Dr. Bruno, que compareça à nossa sala virtual para acompanhar a leitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral e depois acompanhar a leitura do voto. Fabiana, pode então pedir ao patrono que compareça à nossa sala. Presidente, irei convocá-lo. Ok, obrigado. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Fabiana. Patrono já na sala, presidente. Boa tarde, Dr. Bruno. É o Dr. Bruno, né? Sim. Às vezes boa muda. Tarde, presidente. Boa tarde a todos. Ok, então. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa sala virtual, né? Vamos fazer agora o julgamento do item 547 da pauta. O item 547 é do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Marcos Fernando de Oliveira Moraes, item 547, de relatoria do conselheiro Márcio. Eu vou pedir então ao conselheiro que faça a leitura do relatório, Dr. Bruno, e um resumo do relatório, daí na sequência ele passa a palavra para a sustentação oral, por 15 minutos no máximo, e depois da sustentação oral o conselheiro faz a leitura do voto, ok? Márcio, então pode fazer a leitura do relatório, se possível um resumo, tá? Pode começar. Obrigado. Trata-se de uma fiscalização referente aos anos calendários 2011 e 2012, que exigiu do contribuinte o ganho de capital da alienação de ações ordinárias nominativas da Clínica Médico-Cirúrgica Botafogo S.A., Hospital Samaritano, argumentando que o direito adquirido à isenção previsto na linha D do artigo 4º do Decreto-Lei 1510 não houvera sido revogado pela Lei 7.713. Narra também que, em 1º de fevereiro de 2011, o contribuinte alienou a integralidade de ações da participação societária. A partir das informações prestadas, a fiscalização, portanto, atribuiu o custo de aquisição, outrora declarado de R$ 137.997 para R$ 877.174. O valor de alienação permaneceu igual, R$ 5.701.992, em 7 parcelas do pagamento. Planificou e identificou, assim, o recolhimento a menor do imposto sobre o ganho de capital. O contribuinte, em sua impugnação, ele defende-se de que, em primeiro lugar, a impetração do mandato de segurança número 2011, 5101-33848, não implicou em renúncia ou desistência da via administrativa, já que ele apenas pretendia impedir a cobrança do imposto de renda sobre esse ganho de capital decorrente da venda de ações, enquanto no processo administrativo ele ataca a metodologia da fiscalização que apurou um custo de aquisição diverso daquele utilizado e exigiu-lhe valores já depositados judicialmente, não havendo identidade assim na causa de pedir. Faz defesa em relação ao custo de aquisição, argumentando que o valor de mercado das ações adquiridas antes de 31 de dezembro de 91 deveria ser aquele informado na DAA do exercício 92, não aquele calculado na forma do artigo 96 da Lei 8.383.
não sendo a não apresentação da declaração motivo que impedisse a fiscalização de realizar a aplicação correta. E também que a fiscalização desconsiderou os valores proporcionais relativos às capitalizações de lucros ocorridas em 96, 97, 2009 e 2010, comprovadas por meio da documentação acostada aos autos. Critica também a fiscalização por não haver suspenso a exigibilidade do crédito tributário depositado em juízo, ainda que entendesse não representar o montante integral da dívida, de sorte que não incidiria multa de ofício nem juros de mora. A seu ver, o lançamento deveria ter sido realizado somente para prevenir a decadência. Na impugnação, no acordo de impugnação, a autoridade julgadora ratificou a não concomitância, confirmou o cálculo do custo de aquisições tal como tirado pela fiscalização, rejeitou o argumento de incremento do custo de aquisição pela capitalização de lucros e reservas, face aos artigos 130 e 135 do regulamento do imposto de renda da época vigente, e, no caso concreto, atestou não ter ocorrido bonificações, o recebimento de bonificações a partir do ano calendário 96, conforme documentação. Manteve a exigibilidade do crédito tributário, por não se tratar de depósito montante integral, e assim exigiu multa de ofício e juros de mora. No recurso voluntário, o contribuinte, ele reitera as razões da impugnação e acrescenta que, nos termos do artigo 96 da Lei 8.383, o valor de mercado dos bens em 31 de dezembro de 91 é aquele mesmo informado em sua DAA, exercício 92, não havendo qualquer valor calculado pela autoridade tributária, independente do critério por esta adotado, e que o depósito parcial serve, sim, para suspender a exigibilidade da parcela depositada em juízo e dela afastar qualquer incidência de multa de ofício e juros de mora, sem contrarrazões ao relatório. Ok, Márcio. Doutor Bruno, então, 15 minutos para a sustentação oral. Pode começar. Mais uma vez, muito boa tarde, senhor presidente, senhor relator, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Como bem relatado, trata-se de exigência de RPF sobre suposta diferença de ganho de capital apurada em razão de a fiscalização ter desconsiderado o custo de aquisição das ações alienadas pelo recorrente. Desde já adianto que serei breve em minha exposição, tendo em vista que o Poder Judiciário, nos autos do mandato de segurança preventivo impetrado pelo recorrente, já decidiu ser isento de imposto de renda sobre ganho de capital as ações por ele adquiridas até 1988, em conformidade com o artigo 4º, letra D, do Decreto-Lei 1510 de 76. E tal decisão judicial proferida pelo TRF2 transitou em julgado em 2016. Eu até acostei ao memorial essa decisão com o trânsito em julgado. Assim como a referida decisão judicial abrange 507.650 ações alienadas, aproximadamente 91% do crédito tributário exigido no auto já deve ser cancelado. No que tange à alienação das demais ações não albergadas pelo mandado de segurança, a decisão recorrida equivocadamente manteve minorado o custo de aquisição informado pelo recorrente por não ter considerado as capitalizações de lucro realizadas em 1996, 97, 2009 e 2010, contrariando assim o artigo 135 do Regulamento do Imposto de Renda e a pacífica jurisprudência do CARF, que já inclusive se manifestou em caso similar ao presente, como no Acórdão 2401-006-193. Além disso, a decisão recorrida também manteve a desconsideração do valor do custo de aquisição das ações informado na declaração de bens, referente ao exercício de 1992, sob o equivocado argumento de que a mesma não teria sido apresentada pelo recorrente. Mais uma vez, não assiste razão à decisão recorrida, pois a declaração de bens do recorrente foi apresentada à Receita Federal em época própria, e esta está em seu poder desde 1992. Então, em síntese e pelo breve exposto, é de espera o recorrente seja dado provimento ao presente recurso voluntário e integralmente cancelado o crédito tributário exigido no auto. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer eventual esclarecimento de fato, presidente. Ok, doutor, obrigado. Márcio, então pode fazer a leitura do voto. Tá, farei. Então, eu subdividi o voto em 3 tópicos. Primeiro, o custo das aquisições, custo de aquisição das ações alienadas antes de 31 de dezembro de 91.
o custo de aquisição em face à capitalização de lucros e reservas, e os efeitos do depósito parcial judicial para fins de não incidência na multa de ofício de juros de mora, que possivelmente será um argumento depois prejudicado em razão da ação ou impetrada. Com relação ao custo de aquisições das ações alienadas antes de 31 de dezembro de 91, o contribuinte as adquiriu no período compreendido entre 24 de setembro de 71 e 22 de abril de 87, e o restante 23 de março de 96. O patrono pode esclarecer se eu falar se eu me equivocar em alguma dessas datas e quantidades. No que se refere ao custo de aquisição das participações adquiridas até essa data, os artigos 125 e 126 do decreto do regulamento do imposto de renda assim dispunham que considera-se custo de aquisição dos bens ou direitos o valor de mercado nessa data de cada bem ou direito individualmente avaliado, constante da declaração de bens relativo ao exercício de 92. E aí ele tem uma particularidade em relação às participações não cotadas em bolsa. O contribuinte chama a atenção ao parágrafo 5º, alineado à Lei 8.383, que é a base legal da norma citada, a fim de defender que o custo de aquisição, para fins de apuração do ganho de capital, é o valor de mercado das ações determinadas por ele, constante da declaração de bens relativo ao exercício 92. Aí está aí o trecho da lei, eu não vou fazer leitura, mas está aí o trecho. A autoridade tributária intimou o recorrente a apresentar a cópia da declaração de bens e direitos e, com a demonstração, o valor declarado para a participação societária objeto do lançamento, as folhas 272. Ao contrário do apelo recursal, portanto, o simples acesso à cópia da declaração arquivada nas bases de dados da Receita seria, ao meu ver, medida insuficiente para a aceitação do custo de aquisição declarado, pois imprescindível a demonstração desse valor, como foi requerido pela autoridade fiscal, acompanhada de documentação idônea. Como o fato gerador do ganho de capital é demarcado pela data de alienação das participações societárias, até que se opere a decadência do direito de a fazenda constituir o crédito tributário, deve o recorrente conservar em bom estado os documentos comprobatórios do custo de aquisição, pois indispensáveis para a apuração da base de cálculo do imposto de renda, a forma do parágrafo 2º do artigo 96 da citada lei. Não é, portanto, a mera ausência da declaração ou da ausência da declaração de ajuste anual do exercício 92, mas também a não demonstração do valor declarado para a participação societária que levou a autoridade fiscal a adotar o procedimento estabelecido no artigo 126 do decreto 3.000, com a matriz legal na norma do artigo 96 da Lei 8.383, tendo assim adotado como custo de aquisição a maior expressão entre o valor original de aquisição, atualizado monetariamente, e o valor de mercado a partir do capital social registrado no balanço patrimonial da companhia. Portanto, em que pese a avaliação do custo de aquisição, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o equívoco do cálculo da fiscalização através da linguagem de provas, com a demonstração que respaldasse o valor informado na declaração de ajuste anual. Nesse particular, entendo não merecer reparo, os outros sim. Com relação à parte da capitalização de lucros e reservas, defende o recorrente que a capitalização em 96, 97, 2009 e 2010 deveriam compor o custo de aquisição na forma da tabela abaixo. Trouxe uma tabela exemplificativa no voto, que foi uma tabela extraída do recurso voluntário do contribuinte. A possibilidade de atualização do custo de aquisição de participação societária decorrente de aumento de capital social mediante a incorporação de lucros apurados a partir de 96 ou de reservas constituídas com esses lucros tem previsão legal no parágrafo único do artigo 10 da Lei 9.249. No caso de cotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 96 ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizada que corresponder ao sócio ou acionista. A leitura do exemplo legal, que também está reproduzida no decreto 3.000, no artigo 135, leva ao entendimento de que, para usufruir do ajuste no custo de aquisição da participação societária, seria, portanto, indispensável a distribuição de cotas ou ações novas com afastamento da situação de capitalização de lucros ou reservas de lucros sem emissão de novas ações. A redução da base de cálculo do ganho de capital na alienação de participação societária, em razão do incremento do respectivo custo de aquisição, é matéria reservada à lei, na forma do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, artigo 97, inciso 4 do CTN, não admitindo interpretação extensiva, além do artigo 108 deste mesmo Código. Assim, a interpretação da norma conduziria o intérprete à conclusão de que só no caso de distribuição de bonificações de ações é que se poderia considerar a majoração do custo de aquisição
em virtude de capitalização de lucros ou reserva de lucros. Decidir assim ignoraria, portanto, o sentido da lei, a mens lege, pois antes de janeiro, a égide do artigo 16, parágrafo 3º da 7.713, o lucro distribuído era passível de tributação, mesmo na fonte, não havendo alteração do custo de aquisição da participação societária quando da capitalização dos lucros pela pessoa jurídica. Ou seja, quando alienada a participação, incidia o IR sobre o ganho de capital no lucro antes capitalizado. Com o advento do artigo 10 da Lei 9.249, os lucros passaram a ser tributados apenas na PJ, ao passo que os dividendos passaram a ser isentos, o que poderia ensejar a preferência pela distribuição de lucros frente à retenção e ao reinvestimento, dando aso, assim, à descapitalização das empresas. Para evitar essa situação, o parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê uma forma de estimular a retenção dos lucros e realizar investimentos nas empresas para que seus sócios não decidissem priorizar a distribuição de lucros. Na prática, quer dizer que se abriu a possibilidade de ajuste no custo de aquisição das participações societárias dos acionistas, na proporção em que aqueles fossem capitalizados, balizando o alcance do benefício legal da isenção de dividendos. Consequentemente, ao ganho de capital, oriundo da alienação de participações societárias sujeito à tributação, adicionou-se a vantagem da redução do tributo devido na proporção do montante de lucros capitalizados e não distribuídos aos sócios. Mesmo que a norma colacionada refira-se somente às cotas e ações distribuídas em razão da capitalização de lucros ou reservas constituídas por estes lucros, sob o ponto de vista teleológico e sistemático, não há motivo para que essa capitalização não reflita, igualmente, acréscimo do custo de aquisição de ações já detidas pelos sócios. Trago aqui palavras da doutrina de Paulo César Aragão e Fernanda Mata Mesquita a respeito do tema. Não vou fazer a leitura, mas eu vou deixar aí o exemplo para que vocês façam as consultas. Não parece haver plausibilidade porque a capitalização de lucros ou de reservas constituídas com esses lucros, sem a emissão de novas ações, possa receber um tratamento diferenciado e menos favorecido quando comparado aos lucros distribuídos e creditados aos sócios como dividendos isentos, dissociado com a realidade econômica, fiscal e contábil. Isso porque, com o tratamento favorecido do caput do artigo 10, o acionista beneficiário de dividendos isentos poderia utilizá-los na subscrição de capital com agregação ao custo de aquisição de sua participação. Quer dizer, poderiam os lucros serem distribuídos com a isenção em comento para uma eventual subscrição e, consequentemente, aumento do custo de aquisição de participação societária, quando, ao revés, a capitalização de lucros, dos lucros ou de reservas constituídas com estes não poderia repercutir no custo de aquisição da participação societária? Não me parece razoável esse raciocínio. Eu afirmo que a linha de pensamento defendida não confere uma interpretação extensiva à norma, com ampliação indevida às ações já existentes do benefício de ajuste do custo de aquisição, eis que apenas se deixou de regular expressamente essa hipótese, cabendo ao operador do direito integrar a lacuna a partir da interpretação teleológica e sistemática do sistema tributário e societário. Recordo que a Receita Federal já consolidou o posicionamento defendido a respeito do tema com a solução de consulta COSIT número 10 de 2016. Isso é apenas a título informativo. Que tem caráter vinculante junto àquele órgão, que assim está redigido o seu enunciado. Somente o aumento de capital, mediante a incorporação de lucros ou de reservas constituídas com lucros, possibilita o incremento no custo de aquisição da participação societária em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros que correspondem à participação do sócio ou acionista na investida. Observe-se que a possibilidade de capitalização de lucros ou reserva constituídas com esses lucros não está restrita à situação em que fossem emitidas ações e bonificações, que é um argumento da autoridade julgadora, ao contrário do que defende o acordo recorrido. Arremata, assim, a Receita Federal com cautela, alertando que, desse modo, a incorporação ao capital social das reservas de capital não permite o aumento do custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital. A admitir essa possibilidade, traria como consequência a redução da base de cálculo do ganho de capital apurado no negócio. Também, então, ele ainda faz uma ressalva final, também esse Conselho tem decidido com 2 acórdãos, trouxe 2 ilustrativos, um numa sessão de 2017, outro de 2018. É possível incremento no custo de aquisição, participação societária, mediante a incorporação de lucros ou reservas constituídas com esses lucros. O aumento de capital social, mediante a incorporação de lucros apurados a partir de janeiro ou de reservas constituídas com esses lucros, ainda que sem emissão nem distribuição de novas ações,
possibilita o incremento no custo de aquisição da participação societária em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros e corresponder à participação do acionista. Em harmonia com as manifestações da autoridade fazendária, deve ser permitido o incremento do custo de aquisição da participação societária do recorrente, levando-se em conta as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros, efetuadas no período posterior a 96, a fim de que seja realizado o recálculo do lançamento, considerando-se no custo de aquisição tais capitalizações. Eu vou até as capitalizações de lucros e reservas de vou fazer aqui um ajuste no final para não ficar redundante. Com o final, com efeito do depósito parcial, eu aplico indiretamente a súmula CARF número 132, que fala que no caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Portanto, tem razão aí o contribuinte se resignar contra a exigência de multa de ofício e juros de mora sobre a parcela que há tempo, à época, havia sido depositada judicialmente. Nesses termos, eu voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para que seja realizado recálculo do auto de infração, a fim de que seja adicionado ao custo de aquisição do ganho de capital as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros efetuadas no período posterior a 96. E também para que sejam cancelados a multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o montante do crédito tributário constituído, objeto de depósito judicial em montante parcial. Meu voto, presidente. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 547 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário. Ele está aceitando, reconhecendo a adição ao custo de aquisição do ganho de capital, as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com lucros efetuados no período anterior a 96. E ainda está cancelando a multa correspondente ao crédito que foi objeto de depósito judicial. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? O patrão trouxe uma informação aí na sustentação oral, né, sobre o julgamento do mandado de segurança, que, embora impetrado pelo fundamento diverso daquele discutido aqui no presente processo administrativo, mas o fato é que a decisão lá tomada reflete aqui, no meu entendimento. Eu não sei se seria o caso de enfrentar a matéria ou não, enfim, mas fazer essa observação. Eu também pensei a mesma coisa, Gregório, na hora que foi mencionado o êxito do mandato de segurança, mas eu acredito que isso possa ser realizado, a gente possa concluir o julgamento, isso possa ser realizado a execução, não? A liquidação do julgamento? Pois é, mas veja, você está dando parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte com base no fundamento X, né? No fundamento X. E sendo que a decisão que ele tem lá no mandato de segurança, pelo que o patrono falou aqui, já derruba, enfim, boa parte do crédito tributário aqui lançado. Se esse fundamento X, que foi adotado por você na sua decisão, for superado, por exemplo, em sede de recurso especial, se fosse o caso, na hipótese da turma ali acompanhar, subsistiria a cobrança ainda no processo, né, de todo o crédito. Então, assim, a oportunidade que ele teve é agora, porque na época que ele implementou o mandado de segurança não havia. Ele fala da existência do mandado de segurança desde a primeira instância. Ele fala para a DRJ, fala de novo para a gente, né, só que entre o intervalo de tempo, entre a interposição do recurso voluntário e o julgamento, veio aí a decisão favorável. Então, assim, não sei se... eu tomei conhecimento do memorial também agora. Estou abrindo aqui o memorial agora e também com a informação dele. Isso, sim, de fato, isso pode modificar o resultado do acordo, mas isso também não implicaria, eu não acredito que isso implicaria prejuízo à matéria que a gente está decidindo. Ele não teria prejuízo ao contribuinte. Por quê? Porque a matéria que está sendo decidida, caso eu fosse acompanhado pela minha matéria, subsistiria um exerto do custo de aquisição. Se tivesse englobado dentro do mandado de segurança, assim ruiria, portanto, toda a acusação fiscal. Então, não sei, eu realmente fico meio
menos seguro em relação a como adotar agora, não está incluído, é mencionado, é um fato jurídico, está dentro do ordenamento jurídico, deve ser conhecido, mas precisaria maior reflexão em relação a esse tema, né? Assim, a princípio, eu até proponho uma conversão de julgamento em diligência, é um fato novo que foi trazido, acho que cabe aí uma manifestação da unidade de origem sobre essa decisão judicial, se ela reflete aqui, em que extensão reflete, se é realmente o caso se essa decisão cancela, em parte, o crédito tributário aqui que foi lançado, em qual medida, se for o caso, refazer o demonstrativo fiscal, porque aí já vem foi lançado 100, a decisão do Mandado de Segurança derruba 90, fica 10, aí já vem 10 para a gente julgar, e aí a gente toma uma decisão mais líquida, né, digamos assim. Eu proponho uma conversão de julgamento e diligência mais ou menos nesses termos. Doutor Bruno, me tire uma dúvida. Eu sei que tem essa tabela no processo, mas agora eu não estou abrindo o processo nesse momento. Só tem um exemplozinho que não está abrangido pelo mandado de segurança, correto? Que são ações adquiridas depois de 96, não é mesmo? Exatamente. Esclareça melhor isso, por favor. Então, até foi uma falha nossa não ter comunicado desse trânsito em julgado anteriormente, talvez o senhor pudesse ter se debruçado até melhor sobre esse tema. Mas ocorre que em 2017, o Poder Judiciário decidiu ser isento de ganho de capital todas essas ações adquiridas anteriormente a 88, e que isso soma 91% da autuação. Então, com relação aos dois primeiros itens do voto do senhor, eu estou de acordo que ele se mantenha, enfim, estou de acordo que ele possa ser julgado. Agora, o último item, a questão da multa e dos juros, ele por si só já foi derrubado pelo Poder Judiciário, porque a integralidade desse crédito, que corresponde a 91% da autuação, ele já foi integralmente cancelado pelo Poder Judiciário. Então, no meu entender, manter sob julgamento esse último item estaria até, de certo modo, afrontando uma decisão do Poder Judiciário, assim, com todo respeito. Então, não sei se seria o caso de pelo menos esse último item já considerar essa decisão judicial transitada em julgado e continuar o julgamento somente em relação à questão da capitalização dos lucros e daquela parcela de 91 com relação à discussão da entrega da declaração de bens. A decisão judicial, eu até pus no memorial, no item 6... A folha 3, né? Ela é muito clara, quando ela fala que a inexistência de relação jurídica do impetrante com a União Federal no que pertine à incidência do imposto de renda em razão do ganho de capital sobre a alienação de 507.650 ações, posto que estão abrangidas por direito adquirido pela isenção do artigo 4º do Decreto 1510. Então, ela cita exatamente o número de ações que estão abrangidas por essa isenção, entendeu? Então, que corresponde a 91% da autuação. Então, 91% da autuação já cai por si só completamente. E aí teria esse outro pedaço de 9% que não foi objeto do mandado de segurança. E aí a gente estaria discutindo essa diferença do custo de aquisição, que a gente entende ser as capitalizações que o senhor acolheu e uma pequena diferença com relação ao valor informado na declaração de 92. E Gregório, o que tu acha da gente agregar essa decisão ao final do voto? Então, agregar o reconhecimento dessa isenção, então, mencionar muito claramente para a unidade executora que já tem uma parte isenta, até como o patrono já esclareceu aqui, essa parte isenta não vai ter reflexo nas matérias, eu digo matérias, eu não digo exatamente pontos. E a última parte, pela execução judicial, pela decisão judicial mesmo, já cancelar o multa de mora e multa de ofício e juros de mora, sem precisar converter o julgamento de diligência. O que você acha? Se for acrescentada essa informação na decisão, aí eu retiro a proposta de diligência. Para evitar até tumulto, né? Para deixar logo o processo seguir seu curso. Eu acho, Dene, eu vou adiantar o seguinte, a diligência eu acompanho, mas eu vou pedir vista, se ficar... Se você vai pedir vista, melhor para mim, que eu posso refazer o voto nesse exercício. Tá,
Então tá. Tá bom. Eu já adiantei, né? Então eu vou mudar só meu voto, só para ficar registrado. Então eu voto em dar parcial provimento para a questão da capitalização dos lucros e das reservas de lucros, e não vou conhecer a matéria. Aliás, eu vou cancelar a multa de ofício e juros de mora pela decisão judicial já. Opa. Vocês sumiram para mim. Vocês me ouviram? Acho que foi geral. Não, foi geral. O pagão foi geral. Foi geral. E o patrono sumiu e ele não voltou, Bruno. Eu volto, então? Calma, o patrono... Calma, tá instável. Calma, ele tá instável. Só para avisar que aqui em Brasília está instável. Mas eu acho que não é só Brasília não, Ana. Acho que é geral, porque aqui também está muito ruim. É melhor, Deni, você pedir vista que eu consiga executar melhor o acórdão, porque essa informação foi nova, ela não está ditada nos autos, ela foi trazida no memorial, e é relevantíssima, né? Ela, segundo o patrono, ela liquida 90% do lançamento. Tá. Então, vamos fazer a votação. Então, o meu motivo do cancelamento da multa de ofício dos juros de mora só muda o fundamento. E sobre toda a parcela que foi isenta por parte do patrono. Naturalmente vai cair tudo junto, quando eu executar quando eu fizer a redação do acordo. Mas essa informação que ele trouxe agora, ela está no memorial, mas ela está certinha, tá? Você tem tudo isso para você colocar no voto? Precisa estudar, né? É por isso que a vista é bom nesse caso, porque aí eu posso reanalisar esse memorial, posso reanalisar a decisão e posso fazer a remissão correta no acordo, ao invés de fazer agora improviso. Mas se trazida da forma como o Bruno apresentou, o doutor Bruno apresentou, eu acredito que só vai fazer a mudança no trecho final do acordo mesmo, que é a parte mais simples também. Mas por hora você mantém o que está aqui, né? Na decisão. Pode ser, posso manter sim, já que vai sair em vista. Vai ser em vista, então tá. Colegas, o conselheiro relator, então, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos que ele já informou. Vamos fazer a votação. Luiz, como você vota? Pedir vista do processo, presidente. Tá. O Luiz pediu vista do processo. Gregório, seria então as ações adquiridas no período de setembro de 71 a junho de 96. Então, faria a remissão dentro do voto, estou lendo aqui agora, faria a remissão no voto de que essas ações já têm que cancelar o lançamento em relação a elas pela aplicação da decisão judicial. E aí poderia enfrentar a matéria normalmente, até porque os outros temas da matéria vão estar se confundindo. O custo de aquisição é até tenso aqui. O custo de aquisição das ações de 91, elas estão aqui dentro também, né? Que é justamente a falta da declaração e dos esclarecimentos. Eu acho que também derrubaria esse argumento, só sobraria capitalização, no final das contas. Acabaria sendo, então, um julgamento, daria provimento. Eu poderia não conhecer dessa matéria de 92, porque está dentro do período das ações que ele comenta. Sim. E só conheço da capitalização. Sim. Tá. Vai ser um novo acórdão. Tá bom, então. Colegas, para o item 547 da pauta, do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes, 547, Marcos Fernando de Oliveira Moraes, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Luiz Henrique. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para que seja realizado o recálculo do auto de infração, a fim de que seja adicionado ao custo de aquisição do ganho de capital as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros efetuadas no período anterior a 1996, e também para que sejam calculados a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre o montante do crédito tributário constituído e objeto do depósito judicial em montante parcial.
Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram, ok? Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Bruno, tá? O Dr. Bruno não está... Ele caiu, tem 2 Franciscos, o Francisco virou o Dr. Bruno. Pessoal, a gente podia mudar o link, né, Dani? Por que não? Vamos tentar mudar o link? Só um instantinho, só um pouquinho, Luiz. Não dá para mudar agora, não. Agora tem que esperar um pouquinho. Fabiana, você está aí? Sim, presidente. Com a gravação aí tá tudo ok, né? Caiu rápido, mas voltou. Não, tranquilo, então não tem problema. O patrono está na sala ainda? Sim, ele está na sala, presidente. Mas você fala qual é o patrono, Dani? O Bruno ou o outro? O Bruno, tô falando do Bruno. O Bruno está na sala. Você pede para ele voltar para nossa sala, então? Ok. Irei convocá-lo, presidente. É melhor a gente finalizar a leitura do dispositivo com ele presente, né? Não sei se ele chegou a ouvir tudo, né? Tem alguma tecla que eu toco aqui que abre o microfone, outro derruba a imagem. Tem alguma comunicação estranha aqui nesse notebook. Patrono convocado, presidente. Tá certo. Olá, doutor Bruno. Eu estava lendo o dispositivo, daí caiu todo mundo. Você chegou a ouvir o dispositivo da decisão? Não, presidente, não ouvi e também peço desculpas que eu estou aqui em Brasília também, está armando um temporal e a primeira coisa que cai é a luz e a internet. Então peço desculpas pelo inconveniente. Tá, então eu vou ler aqui rapidamente o dispositivo do item 547. Item 547 do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Ficou assim o resultado, então. Vista para o conselheiro Luiz Henrique Dias Lima. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para que seja realizado o recálculo do auto de infração, a fim de que seja adicionado ao custo de aquisição do ganho de capital as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros efetuados no período posterior a 1996, e também para que sejam canceladas a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre o montante do crédito tributário constituído e objeto do depósito judicial em montante parcial. Na sequência, ao pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, doutor Bruno. Ok, doutor, esse é o resultado. Mês que vem a gente retoma esse julgamento daí. Ok, presidente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Igualmente, boa tarde. Até mais. Fabiana levantou a mão, presidente. Oi, Fabiana. Eu já ia falar com ela agora. Oi, Fabiana. Presidente, como caiu aqui a conexão de todo mundo, aí ficou um pouco falha a sua voz, sabe? Mas ficou um pouco falho por uns 2 segundos ou durante muito tempo? Não, foi bem no finalzinho que o senhor falou. Agora? Bem no finalzinho da votação. Agora? Mas bem agora? Presidente, não estou entendendo, está muito ruim. Não está me ouvindo? Não está entendendo direito? Aqui para mim todo mundo caiu. Será que não era bom a gente mudar de sala? Às vezes funciona quando a gente muda de sala, sabe? Sim, entendi. Ô, Dani, são quase 3 horas. Quer fazer um intervalo? E aí a gente volta? Tem mais um patrono esperando. Mas vamos dar de sala então. Oi? Vamos interromper essa gravação. Você tem vídeo, eu tenho vídeo, o Francisco tem vídeo. Altera a sala, manda para Fabiana e a gente entra em nova sala. Agora estabilizou. Agora estabilizou. Mas eu acho que fazer intervalo agora, antes da sustentação. Não, vamos embora. Esqueci, desculpa, não, esqueci. Vamos fazer já. Eu só quero saber da Fabiana. Fabiana, tá ruim ainda, né? Alô, Fabiana? Sim, presidente. Fabiana, você me ouve? Deixa eu ver se a Fabiana está com problema só contigo. Fabiana, tá me ouvindo bem? Eu escuto, mas está cortando muito.
Então, todo mundo, mudar né? de sala, como é que a gente podia fazer? Talvez colocar só a turma 2402, tirar o março. Tira o março? Faz assim, Fabiana. Tira março 2021. Deixa só a turma 2402. Vamos fazer assim, pessoal, todo mundo? Deixa só a turma 2402. Vamos ver se melhora. Então, vou entrar lá. Sabe o que eu entendi, Dani? Tira só o Márcio. Entendeu o quê? Eu entendi você dizendo, tira só o Márcio. Eu ficava assim, gente, mas o que foi que eu fiz? Aí tem que baixar a qualidade de novo. O Luiz está na sala 2402, 2021. Vou avisar ele para ele vir para essa sala. Lembrando que esse contribuinte também, falando aqui uma parte, o contribuinte também apresentou memoriais, mas nesse caso eu estava dando uma olhada rápida no memorial e parece apenas a edição das razões do recurso. Será que o pessoal entendeu? Eu coloquei no grupo ali. O pessoal, vocês falaram intervalo, será que o pessoal está achando que virou intervalo? Não, acho que não, o Luiz já entrou, só tá faltando a Renata agora. Tá todo mundo aqui já, Dani. Dani, você tá sem câmera, tá? Ó, a Fabiana entrou, a Renata também, já tá todo mundo no ar. Ah, então tá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, beleza, então. Tá todo mundo aí. Francisco, você tá aí, né? Vou levantar 3 minutos para ver, preciso de uma casinha. Francisco, você está aí? O presidente continua caindo. Continua caindo? Eu acho. Sim, eu acho que é por conta do. Eu não sei se você está escutando aqui, está trovejando muito e chovendo bastante. Pois é, e aí, como é que fazemos? Eu faço Aí a sua voz fica um pouco falha, entendeu? Eu vou fazer o seguinte então aqui, tá? Esperar o pessoal voltar para a sala aqui, porque o pessoal saiu. Aí você chama o patrono, eu anuncio aqui o processo, você chama o patrono e eu faço a gravação aqui, né? Se a tua gravação não ficar boa, eu passo a minha dele. Tá bom? Ele nem tá mais na sala, presidente. Eu acho que ele conseguiu pegar o resultado, entendeu? Não, eu tô falando agora o próximo patrono. Próximo, né? Pois é, aqui toda hora uma janelinha fica caindo, o sinal fica horrível. O doutor Leonardo, ele tá lá na sala? Sim. Deixa eu só esperar a Renata, o pessoal voltar ali, a gente vai fazer o item 551, tá? Eu faço a gravação aqui, o Rafael, o Francisco fazem também. Alguma delas talvez fique boa, daí a gente passa para vocês se a tua não ficar legal. O Francisco entrou. Francisco entrou, esperar o Márcio. Ana e Márcio e Renato. Eu tô aqui, é um pouco, mas eu tô aqui. Eu tô aqui também. Beni, eu tô aqui também. Presidente, eu vou mandar uma mensagem para a Poliana para saber como é que vai ficar, se eu vou precisar da gravação de vocês, porque tá cortando muito. Não, mas eu já várias vezes passei a gravação para vocês, é muito comum isso acontecer. Tá? Então, se a tua gravação não ficar boa, eu passo a nossa gravação para você, tá? Pode até mandar um e-mail já, ou ligar para a Poliana, avisar ela, né? Mas eu vou gravar aqui bonitinho e daí eu passo para você, tá? Então tá bom, porque tá horrível, presidente. Aqui eu só consigo ver o senhor e o doutor Rafael e o doutor Luiz. O restante, o sinalzinho tá muito ruim. Tá, eu tô conseguindo... Tá dando conexão inativo.
Tá, eu estou conseguindo ver todo mundo aqui, exceto o Márcio e a Renata, mas assim que eles voltarem a gente inicia, eu faço a gravação aqui então. Dele? Fala, Luiz. Olha só, eu comuniquei vocês aí, aquele item do Márcio, acho que é o 451, a gente vai ter que votar esse mês, né? Porque eu estive analisando aqui, como a gente não... Aquele pedido de vista que eu fiz, na verdade, é um pedido de vista de mesa. Porque foi certificado no CAF dia 20 de janeiro, vence dia 20 de março, e a gente não baixou em diligência. Ela abriu, a juíza, eu tive lá vendo a decisão judicial, ela abriu a possibilidade de ampliar por mais 60 dias, desde que houvesse diligências. A gente as diligências não são necessárias. Aí é interessante que logo após a extinção oral a gente volte a esse processo para não ter problema com o CAF. Tá, então